Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós queremos neste vídeo pensar sobre a promoção humana como essência da vida, como a promoção humana pode levar o ser humano a viver a sua própria essência. E para realizarmos esse intento, nós vamos fazer 4 pontos. Primeiro, a essência da vida e a dignidade humana. O segundo ponto, o restaurar da dignidade humana em Cristo Jesus. O terceiro, a vida comunitária. E, finalmente, a promoção humana e qual o papel dela em tudo isso. Sempre tendo como referência o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que é um documento de 2004. Primeiro ponto, então para cada ponto uma passagem bíblica. Então a essência da vida e dignidade humana, nós vamos pegar Gênesis 1, versículos 26 e 27. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou-os à imagem de Deus, criou homem e mulher. Primeiro ponto, homem, o primeiro homem, aí façamos o homem, a primeira menção da palavra homem, não é a mesma do versículo 27. Enquanto aqui é Adam, que é como se falasse ser humano, aí no 27 vai ser macho e fêmea, né? Em hebraico, Adam vem de Adamá. Adamá é o solo, a argila. Como em Gênesis 2 nós vamos ver que Deus criou o boneco de barro. Então, o homem é terra, ele é limitação, ele é fragilidade, ele é carne, né? E em Gênesis 3:17, e Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento. Então o homem que veio da Adamá, como castigo agora vai ter que aprender a viver cultivando a Adamá, que é a terra, e vai viver com o suor do próprio rosto. Gênesis 3:23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Desta terra, da Adamá, veio Adão, então dessa Adamá ele vai ter que viver. No suor do teu rosto, 3:19, comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó has de tornar. Então esta é a vida do ser humano. Mas este homem, esse ser humano, que veio da Adamá, que é macho e fêmea, e nesse amor de homem e mulher, que é o padrão de todos os amores, vai governar o mundo, vai ser co-governador com Deus, vai ser co-criador com Deus. Apesar dele ser homem limitado, da Adamá, pó, ao mesmo tempo é imagem e semelhança. São João Damasceno vai dizer que o aspecto da natureza divina, mente, livre-arbítrio e, portanto, essa liberdade é a imagem, enquanto a semelhança seria realmente a parte moral, a decisão moral. Com o pecado, a semelhança é abalada, é perdida, mas a imagem permanece. E, portanto, a restauração, Deus prometeu suscitar, a partir de Adão, alguém que traria a vida. Então, ele é criado com deliberação de vida especial, o ser humano, foi criado segundo um protótipo divino, que é a própria imagem de Deus, que nós vamos ver que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi criado como corpo e alma, matéria e alma vivente, conforme Gênesis 2:27, e colocado para cocriar, para multiplicar e governar a terra.
Por isso o ser humano é criado no sexto dia como coroa de toda a criação. Então é a partir daí que nós podemos afirmar a dignidade do ser humano. Então o ser humano ele é digno não só na sua idade adulta, mas ele é digno desde a concepção, quando está lá já a imagem e semelhança de Deus, e ele é digno até o seu último suspiro, e o corpo que vai ser enterrado, que vai voltar à terra, essa dignidade vai até o fim. Então o ser humano ele é digno em toda a sua existência no tempo, mas também ele é digno seja qual for o ser humano. Então não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa o credo, não importa se ele é um assassino, ele é digno, vai ter que responder pelos seus crimes, vai para a justiça, mas ele tem que ser tratado com dignidade. Então não podemos cair em erros, como foi da Segunda Guerra Mundial, no caso do nazismo, de decretar que alguns são abaixo do ser humano, são sub-humanos. Ninguém é sub-humano. Então, o Gênesis 1, 26 e 27 vai falar dessa dignidade presente em qualquer pessoa humana. Essa é a base para nós pensarmos promoção humana. Então a promoção humana, ela parte desse caráter da dignidade e da essência do ser humano como imagem e semelhança de Deus. E o ser humano nasce para ser. Ele nasce para se unir com Deus. Todo e qualquer ser humano. Então a promoção humana vai fazer e vai levar esse ser humano à sua maior dignidade e a realização da sua vocação. Porém, esse ser humano foi maculado pelo pecado e vai ter que ser restaurado em Cristo. No número 108, lá do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, vai dizer assim: a mensagem fundamental da Sagrada Escritura anuncia que a pessoa humana é criatura de Deus. Então, o Salmo 139, versículo 14 em diante. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser. Deus me conhece até o fundo. Meus ossos não te foram escondidos quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viram meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os dias que foram fixados e cada um deles nele figura. Então o salmista canta, que nós também quando cantamos esse salmo, que maravilha meu Senhor sou eu, essa maravilha de ver o ser humano sendo tecido dentro do seio materno, e ele vai sendo formado como o oleiro molda o vaso, Deus molda, é assim que o escritor sagrado vê, ele molda o ser humano dentro do ventre da mulher para ser verdadeiramente essa maravilha que o ser humano é. Identifique o elemento que caracteriza e distingue no seu ser a imagem de Deus. Que aí Deus criou o homem à sua imagem. Então só o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele tem essa imagem de Deus cunhada nele. Quando Jesus vai dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a moeda, e ele mostra a moeda cunhada, nós somos cunhados, vamos dizer assim, com a imagem e semelhança de Deus. Então, dar a Deus o que é de Deus é dar verdadeiramente o ser humano a Ele. É fazer com que esse ser humano atinja aquele projeto que Deus quis para ele. Todo e qualquer ser humano. Mas, como dissemos, esse ser humano foi maculado pelo pecado. E o pecado traz a morte. Não somente a morte física, mas também a morte espiritual.
E aí, no decorrer da história, qual a solução para isso, né? Então, o ser humano machucado, manchado, ele precisava ser restaurado. Se o Pai nos cria no Espírito pela palavra, porque olha para o seu Filho e, olhando e contemplando o seu Filho, ele nos cria. Então, nada melhor do que esse Filho se encarnar para restaurar a imagem e a semelhança de Deus presente no ser humano. Este é o propósito da redenção trazida por Cristo, pelo Messias. Por isso, o item 2, restaurar a dignidade em Cristo. Em Hebreus, então vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos. Então, Deus falou muitas vezes e agora a plenitude da revelação vem no Filho, a quem constituiu herdeiro e pelo qual fez os séculos. Ele fez os séculos e fez aquilo que o mundo é. É ele o resplendor da sua glória. Então o Filho é o resplendor da glória do Pai. E a expressão do seu ser. Sustenta o universo com o poder da sua palavra. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se nas alturas à direita da majestade, tão superior aos anjos quanto o nome que herdou excede o deles. Então Jesus assume a nossa humanidade e como ele restaura, levando esta humanidade nossa, sem deixar de ser divino, ele leva essa humanidade à plena comunhão com Deus. Então a restauração da humanidade nossa é muito maior do que aquele projeto inicial. Por isso que Santo Agostinho vai cantar Felix Culpa. Feliz culpa que trouxe tão grande Redentor. Então, essa feliz culpa que trouxe esse Redentor, porque ele restaura o ser humano na plena comunhão com Deus. Então, este é o centro da restauração nossa por Cristo Jesus. Então, Jesus se torna aí o protótipo e fundamento da nova humanidade. O Senhor Jesus, então, ele é o protótipo e nele a verdadeira imagem de Deus, conforme 2 Coríntios 4:4. Ele é a verdadeira imagem de Deus e nós nos reconhecemos nele. São Paulo VI vai dizer que a gente contempla no Cristo morto, ressuscitado, encarnado, aquilo que nós somos. Então, nele nós reconhecemos a verdadeira humanidade. O homem, então, criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, encontra a sua realização. Então, no Cristo morto ressuscitado, nós encontramos a nossa própria realização. No testemunho definitivo de amor que Deus manifestou em sua cruz, todas as barreiras de inimizade já foram derrubadas, conforme Efésios 2, versículo 12. Seguintes, então, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o que de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio da inimizade. Então, em Cristo Jesus, toda a humanidade encontra a sua unidade. E para os quantos vivem a vida nova em Cristo, as diferenças raciais e culturais agora não são mais motivo de divisão. Então, Romanos 10:12, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, aí também está em Gálatas 3, 26 e 28, né? Não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, todos somos um só
em Cristo Jesus, né? Fim último, atingir a estatura de Cristo. Então, nenhum ser humano, nem aquele que viveu um segundo como um ovo fecundado, nem aquele que viveu 120 anos, ele escapa ele sai dessa vocação de chegar à estatura plena de Cristo. Essa é a razão da nossa vocação. Para isso nós somos chamados à vida, para atingir a nossa estatura em Cristo Jesus. Se Jesus, lá no final de Lucas 2, cresce em idade, sabedoria e graça, nós também, como qualquer outro ser humano, é chamado a crescer em idade, a viver o máximo possível daquilo que Deus é a vontade de Deus. É chamado em estatura no corpo, por isso todo cuidado com o corpo no sentido de alimentação, no sentido de cuidar de saúde. Então tudo isso é promoção humana, e é crescer em idade, e é crescer em estatura. Então se Jesus foi assim e Maria e José cuidou dele, nós também temos que ver a imagem de Cristo em cada ser humano. Conforme Mateus 25, estive preso e fosse me visitar, esteve doente, cuidasse de mim. Então não importa aí o ser humano na sua fragilidade, nós temos que, apesar de toda a limitação, fazer aquele ser humano chegar à sua estatura em Cristo. Por isso que uma eutanásia, matar a pessoa porque ela está doente, é um crime, é um pecado grave. Por quê? Se é para seguir, não vamos usar todos os meios da medicina para isso, para ter uma vida digna, tá? Porém, não romper a vida, né? Aquela pessoa, naquela doença, naquela cruz, é chamada a atingir a sua estatura em Cristo. É preciso, então, resgatar a verdadeira imagem do ser humano como pessoa, ser relacional, na graça, que faz com que o ser humano possa atingir a sua estatura em Cristo, conforme Efésios 4,13. Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, essa é a vocação de todo e qualquer ser humano. Então, se há um esforço nosso para promover a vida humana, é para que aquela pessoa atinja. Então vamos pegar o caso dos anencéfalos, por exemplo. Então, se a pessoa é para durar 1 segundo depois que nasce, é para durar 1 ano e meio, como já aconteceu, não importa. Ela é chamada naquele tempo, naquele período, a atingir, naquele cronos, atingir o kairos. Naquele cronos, atingir a graça em Cristo Jesus, ao tempo em que ela foi destinada a viver para se unir a Cristo Jesus, para atingir a própria vocação. Então, essa é a nossa missão quando a gente fala de essência humana. Restaurados em Cristo para atingir a nossa própria vocação. Como aí atingir, então? No número 135 do compêndio, então, da doutrina social da igreja, vai dizer: o homem pode orientar-se para o bem somente na liberdade, que é a imagem e semelhança, que Deus lhe deu como um sinal altíssimo de sua imagem. Então aqui fala claramente isso. Deus quis deixar o homem nas mãos do seu desígnio, Eclesiástico 15:14, para que o procure espontaneamente o seu Criador. Então, como vai dizer o Papa Bento XVI, o cristianismo não age por proselitismo, mas age por atração. Quer dizer, é na liberdade que a pessoa tem que se unir a Cristo Jesus, e não forçada, e não coagida, né? E aderindo livremente a Ele, que é atraída, obviamente, pelo amor, por isso que uma alma da própria promoção humana. A Ele consiga a plena bem-aventurança da perfeição. A dignidade da pessoa humana, do ser humano, exige, portanto, que o homem atue segundo a sua consciente e livre escolha, isto é, movido
e determinado por convicção pessoal anterior e não por impulso interior cego ou por mera coação externa. Então, como acontecia de batizar os negros forçados dentro de navios negreiros, não é o certo, né? O certo é realmente fazer na pedagogia da liberdade, fazer aquela pessoa atraída pelo amor. Quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quer dizer, atraída pelo amor, aquela pessoa possa se unir a Cristo Jesus, na comunhão com o Pai, e tudo isso feito no Espírito Santo. Então, não por um impulso cego. Então, se Deus move o nosso interior, é para que exteriormente vamos buscando os caminhos para unirmos a Ele. Então, graça e liberdade como centro do catecismo da Igreja Católica, a graça e a liberdade se unem para elevar o ser humano àquilo que nós chamamos de santidade, né? Então, todos são chamados a essa santidade, mas ninguém pode ser santo forçado. Então, essa santidade vai por um caminho de liberdade. Número 145, então, somente o reconhecimento da dignidade humana pode tornar possível o crescimento comum e pessoal de todos. Meus irmãos, Tiago 2, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aqui Tiago vai falar daquele pobre que entra na nossa assembleia e ele é tratado com desprezo, enquanto aquela pessoa com boa roupa vem aqui mais para frente. Então, o que Tiago está falando de forma prática? Então, nós temos que aprender a lidar com o ser humano e elevá-lo à sua dignidade humana sem acepção. E essa acepção, nós como seres humanos, a fazemos sempre a nível externo, né? Sempre julgamos as pessoas e aquelas que nos apetecem, acolhemos e aquelas que não, não. Então, se Jesus, em Mateus 5, mandou e ordenou amar até os inimigos, então nós devemos trabalhar no nosso coração a dignidade humana até dos nossos próprios inimigos. Então, aí sim dá um vislumbre de como nós devemos trabalhar. Isso quer dizer que a gente não vai corrigir as pessoas? Então, nós vamos educar filho numa total liberdade, não vamos tolerar? Não. A liberdade, ela tem que ser educada. Ninguém nasce com a liberdade pronta. Nós somos marcados pelo pecado original. Então, para chegar nessa liberdade, a correção, e a correção sempre feita no amor, mas a correção com que objetivo? Para elevar aquela pessoa à plena liberdade, para levar aquela pessoa a amar verdadeiramente. Então, a pessoa, ela é educada para atingir uma maturidade, para aí sim ela decidir. Por isso que ninguém pode, e a igreja não aconselha nunca isso, a um pai ou uma mãe ir contra a vocação de um filho ou de uma filha. Seja pelo matrimônio, seja para a vida consagrada, sacerdotal, ou seja para ser celibatário no mundo. Então a pessoa é educada para ela decidir. Então, aí a partir da maioridade, com conselhos e tudo mais, mas é a pessoa que vai decidir. Então nós não podemos coagir a pessoa ou tolher a liberdade ou não dar os instrumentos como é a educação para que essa pessoa possa chegar a uma decisão madura sobre qual é o destino que ela tem que atingir na própria vida. Então, há uma pedagogia de ensino para que essa imagem de Deus floresça, para que essa imagem de Deus na liberdade atinja o seu cume, mas vai chegar a hora dessa pessoa atingir essa maioridade não só física, mas espiritual também, e aí viver a sua vocação. Tolher a vocação de alguém, deturpar a vocação de alguém, é verdadeiramente tirar aquilo que é a própria
imagem e semelhança de Deus. Finalmente, no 112 aí do documento, o respeito que se deve à inviolabilidade e à integridade da vida física tem o seu cume no mandamento positivo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Com que Jesus Cristo obriga a responsabilizar-nos pelo próximo. Então, esse amor ao próximo vai ser o cume do nosso serviço, porque se nós estamos nessa coisa da liberdade, de amadurecer para a liberdade, para crescer na estatura em Cristo, ou vamos dizer, o termômetro que nós vamos ver se a gente realmente chegou na estatura em Cristo é na medida em que amamos, em que vamos ao encontro do outro para que ele tenha vida e ele possa ter essa vida em Cristo Jesus, sair daquele egoísmo e chegar à plena oblatividade. Nós ensinarmos as pessoas a serem co-criadores com Deus. Então, aí sim nós estamos amando. Uma pessoa que quer dominar um outro, quer assenhorear para ter outro para si, isso não é amor. Então nós ainda estamos numa imaturidade em Cristo Jesus. Então precisa ficar claro o que é esse amor verdadeiro e que nós devemos levar as pessoas a este amor verdadeiro. Então peçamos a Deus que isso fique claro no nosso coração. Então, nessa visão da promoção humana como essência da vida, como levar essa essência da vida à sua plenitude, vemos que o ser humano, ele em essência, ele é digno por ser imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança que foram deturpadas pelo pecado, e agora restaurada essa dignidade em Cristo Jesus. Mas um dos instrumentos que o Senhor nos leva a crescer como ser humano é a vida comunitária. Não é à toa que o Espírito Santo, que atua na renovação carismática católica e em toda a igreja, quando o Espírito Santo move os corações, transforma os corações, os leva a querer viver vida comunitária. Então, qual a passagem? Primeiro, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a famosa triamúnera, quer dizer, Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. E nós, no batismo, também somos consagrados como sacerdotes, profetas e reis. Sacerdotes para oferecer a nossa vida na liturgia, que aqui é a fração do pão. A dimensão da palavra, que é a doutrina dos apóstolos, e a comunhão. A comunhão aqui, em Atos 2,42, é verdadeiramente a vida comunitária. Então, a vida comunitária ela se torna a mão de Deus que vai nos moldando para que nós pudéssemos aí aprender a viver e aprender a amar. Então ninguém nasce sabendo amar, então nós é um aprendizado da nossa vida, porque a criança nasce pensando que a mãe é o próprio prolongamento do corpo dela, como o mundo inteiro, e vai acontecendo uma separação. Na adolescência vem um processo de busca da própria identidade, e o amadurecimento seria essa oblação na vida adulta, né? Esse seria. E essa vida comunitária não é somente um clube em que vivemos juntos, mas é a própria, agora em clima de sinodalidade, né? É o viver junto, é o caminhar junto, mas é a própria essência daquilo que a igreja é. Então, nós não podemos tratar a vida comunitária como se fosse algo qualquer. É um aprendizado e o Espírito fala através disso, porque essencialmente a igreja é comunhão. É comunhão. E nós somos chamados a viver essa comunhão. Onde está isso? 1 Coríntios 12, 12 e seguintes. Com efeito, o corpo é um,
E não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Então, às vezes nós passamos em cima de uma passagem dessa, e isso daqui é a essência. Assim também acontece com Cristo, porque somos membros uns dos outros, e nele, como o corpo de Cristo, que é a igreja, e isso daí é a essência do nosso viver. É a essência do nosso viver. Nós só vamos nos descobrir como imagem e semelhança de Deus na medida em que vivemos em igreja. Em igreja. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para sermos um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, não uma uniformidade. É essa diversidade que forma o corpo. Mas são muitos. Então, a dignidade humana também é aprender a viver com o diferente. Então, São Paulo já avisa aqui. O pé não pode falar para a mão, não precisa de você. Não pode falar para o olho, não precisa de você. Quer dizer, então nós não podemos pensar que é um membro só. Então, o corpo de Cristo é diversidade. E a comunhão é vivida nessa diversidade. E Deus quis a diversidade, inclusive a diversidade de dons. Porque às vezes nós nos perdemos nesse processo, e aí nós podemos cair em visões uniformizantes por um lado, ou egoístas por outro, em que membros querem se separar do corpo e pensar que podem viver sozinhos. Então, nós somos chamados a viver a essência daquilo que Deus é, porque se Deus é trindade na unidade, unidade na trindade, conforme o prefácio do Domingo da Santíssima Trindade, então nós somos chamados e temos essa comunhão, essa necessidade de comunhão em nós, e o Espírito faz com que essa comunhão desabroche. Então, vida comunitária não é qualquer coisa, é viver a essência daquilo que nós somos chamados a ser, porque afinal de contas, se nós trabalhamos promoção humana, é em vista do céu. Se é em vista do céu, lá nós vamos viver em comunhão pelo resto da eternidade. Então, se nós não temos esse tipo de compreensão e de visão do ser humano como um ser chamado à comunhão, nós não promovemos a vida humana. Tá? Então, ninguém é chamado a ser rico e a viver na solidão. Então, eu vou pegar cada ser humano para ser rico e viver na solidão. Não, nós somos chamados a viver na comunhão. Tá? E aí, maduros nessa comunhão, podemos até viver a solidão na vida contemplativa, sim, mas aquele que vive isso tem a igreja dentro de si. Então, esse sim pode, ele não é por egoísmo, mas é por viver a igreja em si, dentro de si. Da mesma forma, no homem novo Cristo Jesus, conforme Gálatas 3:28, Efésios 2, como nós acabamos de ler, nele nós vamos viver essa comunhão perfeita. E reúne os cristãos do mesmo Espírito, conforme Efésios 4:4. Então, quem vai promover essa união e quem vai ser o artífice dessa comunhão do corpo de Cristo é o Espírito. Então, numa analogia com o nosso próprio corpo, o sangue desse corpo é o Espírito. E é esse Espírito que nos une à cabeça e faz com que tenhamos vida, né? E aí, identificação com a própria igreja, conforme Efésios 1:22. Então, o corpo de Cristo é a igreja, né? Então, como o famoso corpo místico de Cristo, como o Papa Pio XII trabalhou. E Cristo é a cabeça, conforme Efésios 4:15. No compêndio aí da doutrina social da igreja, no 110, vai dizer: a relação entre Deus e o homem
reflete-se na dimensão relacional e social da natureza humana. O homem, com efeito, não é um ser solitário, mas por sua natureza íntima, um ser social. E sem relações com os outros, não pode nem viver, nem desenvolver os seus dotes. É na vida comunitária que eu vou aprendendo a ser quem eu sou. E eu vou me descobrindo como ser humano. Mesmo aquelas pessoas difíceis ou aquelas pessoas que nos amam ou que temos uma simpatia maior, sejam uns, sejam outros, cada um a seu modo vai nos fazendo crescer. Conforme o livro das Fundações de Santa Teresa de Jesus, no capítulo 5, vai dizer: não adianta rezar o dia inteiro. Se eu não vou para a vida comunitária, eu não sei se essa minha oração produz fruto ou não, porque eu não vou saber se eu sou humilde. Então a humildade vai ser verificada na medida que eu aprender a viver e amar em comunidade. E aí sim, quanto mais eu cresço nesse amor, quanto mais eu me conheço, quanto mais entendo meus dons e colocando-os a serviço, porque onde que eu vou colocar em serviço os meus dons? É no relacionamento comunitário. Então lá sim eu vou me doar. Então, aí sim, eu vou descobrir quem eu sou. Aí a minha imagem e semelhança do próprio Deus vai brilhar. É essa parábola que Jesus fala da luz colocada no candeeiro. Então é ali, porque a luz, o serviço dela é iluminar. Mas não é iluminar o nada, é iluminar aonde estão as pessoas, é no candeeiro. Então, nossas boas obras começam a iluminar os outros. No 112... o homem e a mulher estão em relação com os outros, antes de tudo como guardiães da vida. E ao homem pedirei conta da alma do homem, seu irmão. Gênesis 9:5. Então nós somos os guardiães da vida, nós não podemos fazer como Caim, que quando Deus pergunta sobre Abel, ele vai falar: não sou o guarda do meu irmão. Então nós somos o guarda dos nossos irmãos. Então nós somos aqueles chamados a fazer o ser humano crescer. E essa felicidade é que vem ao coração humano quando o ser humano sabe que está fazendo o outro crescer. Então, se a pessoa entra na vida matrimonial, é para ser co-criador, fazer um ser humano crescer em Deus, tendo filho ou não. Porque, em primeiro lugar, o marido é chamado a fazer crescer a esposa. E esse casal, quando atua em igreja, vai fazer outros crescerem. E assim é o celibatário, assim é o consagrado, assim é o sacerdote. Então, nós somos chamados a ser guarda do nosso irmão na medida em que fazemos ele crescer em idade, sabedoria e graça. Continua o documento. Há uma igualdade no reconhecimento da dignidade de cada homem e de cada povo. Deve corresponder à consciência de que a dignidade humana não poderá ser salvaguardada e promovida somente de forma comunitária por parte de toda a humanidade. Então vamos reler. A dignidade humana poderá ser salvaguardada e promovida somente de forma comunitária por parte de toda a humanidade. Quando a igreja é a salvaguarda da família, e a igreja quer proteger a família de todas as formas possíveis, é porque a família que forma primeiro o ser humano para essa vida comunitária. Mas aí vem a escola, aí vem a igreja, aí vem o trabalho, aí vem os amigos. Todas essas formas e instituições como o Estado são instrumentos em comunidade para levar o ser humano à sua dignidade plena, para garantir a dignidade plena do ser humano. Então, se falamos daqueles direitos que quantas vezes ouvimos, né? O ser humano tem direito à saúde,
é para que ele possa viver e chegar à plena estatura. A educação, o sair de si para saber fazer, saber aprender, saber lidar com esse mundo e consigo mesmo. Então a educação também é para dignar. Mas como que se educa? Também em comunidade. E aí vem a comunidade família, a comunidade escola, sempre fazendo esse ser humano crescer. Então, esses direitos, como o direito à alimentação, é para sustentar o ser humano como frágil que é, para que ele possa atingir a sua plenitude. Então, nós vivemos em comunidade e em comunidade que esses direitos do ser humano existem para levar à dignidade. Então, não podemos cair em projetos de isolamento de forma que o ser humano não possa crescer, né? Então, é no contato com o diferente, é na proteção ao mais fraco, como a 1 Coríntios 12 também vai dizer, que vamos fazer o ser humano crescer e atingir a sua plenitude. Então, a ligação entre vida comunitária e dignidade humana é total. Então, nós não podemos ter a dignidade humana nessa escola de pessoas isoladas, não é nem solidão nem solitário, e pessoas nesse isolamento que nós estamos caindo hoje em dia. Então a pessoa pode ser, se a igreja fez opção preferencial pelos pobres, conforme está em Puebla em 1979, ou a pessoa que está agora num bairro rico, se drogando sozinha dentro de um apartamento, ela é a mais pobre dos pobres, porque isolada, não sabe amar, não sabe se amar, não compreende, não é ajudada. E ela pode ser a mais rica do mundo, mas ela é em dinheiro, mas ela é a mais pobre que possa haver. Então, essa é a opção por essas pessoas. Então, nós como cristãos, nós vamos realmente, conforme 2 Coríntios 12, é na fraqueza que eu sou forte, nós vamos ao encontro do fraco. O fraco é o pobre é o fraco, para levá-lo à plenitude. A que Deus te chamou? Então, nós como comunidade vamos a essa pessoa para levá-la à sua plenitude. E por fim, o quarto ponto, a própria promoção humana. João 10:10. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. No contexto aí, a parábola do bom pastor, né? E Jesus se proclama em João 10:11, eu sou o bom pastor, né? Nesse processo, essa vida, que é zoe no grego, porque em grego tem zoe e tem bios. Bios é a vida humana, a vida física, vamos colocar. E a zoe é a vida, mas essa vida cheia de vitalidade, uma alma toda a vida, na sua absoluta plenitude. Então é a vida aqui e a vida eterna. Então é a vida, vamos dizer, total, né? Então eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida, conforme João 3,16, pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A zoeonon. Quer dizer, essa vida eterna. Então, nós somos chamados, quando a gente olha para alguém na promoção humana, nós vemos aquele ser humano, não somente na vida aqui, mas nós já vemos alguém destinado à eternidade. Então, ninguém pode instrumentalizar ninguém, porque o crime é tão grande, porque nós estamos tirando uma pessoa que foi chamada por Deus a atingir a comunhão com Ele. Então, ninguém tem o direito de fazer isso. Essa abundância, perissos no grego, que excede em número, medida, então é total. E isso fica numa visão de Lucas 6,38. Dai e dar-se-vos-á. Isso que seria abundância. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Então não julgueis. Então, quanto mais se dá, quanto mais se entrega para que o outro tenha vida e vida em abundância, nós somos bom pastor, tá? Bom pastor aqui, nós somos pastores no próprio Jesus, é o munus regio, de reger, então isso está em cada batizado. Aqui não quer dizer, claro que isso se aplica aos ordenados, mas não só a eles. Então todos somos chamados pelo batismo a sermos bons pastores, a pastorear as ovelhas que Deus nos deu e a levar essa vida em abundância. Então essa doação sempre para promover vida, não uma doação para acorrentar o outro. Esses outros, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, são falsos servidores, né? Filhos do próprio diabo que querem roubar. Roubar é tirar os bens que sustentam a vida. Matar, é óbvio, né? Tirar a própria vida. Mas por que eu destruí? Porque não é só matar, mas também destruir a vida eterna, né? Então é fazer aniquilar aquela pessoa. E por isso que em João 8,44 vai dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai, que quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Então o rei da morte aqui é o diabo. Então o contrário de ser bom pastor é o ladrão que só vem para roubar, matar e destruir. Então aí nós estamos indo contra a essência daquilo que é a vida. Esse mundo que nós estamos vivendo hoje, individualista, hiperconsumista, hipermercantilista, que só pensa numa visão idolátrica do ser humano, só vive para a aparência, só vive pela imagem, está muitas vezes roubando a vida humana, roubando aquilo que nós vimos da dignidade, da liberdade humana, roubando o comunitário, roubando a comunhão. Então, esse mundo que muitas vezes as pessoas não têm mais projeto de vida, não têm mais visão de futuro, não têm mais visão de história, não têm mais visão de Deus e querem ser deusas, querem ser idolatradas e para isso idolatram os outros, estamos roubando, matando e destruindo. Então a resposta da promoção humana para qualquer tipo de pessoa é fazê-la encontrar em si a razão da própria viver, que a gente pode chamar de vocação, tá? No número 60 do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, vai dizer: a Igreja é na humanidade e no mundo o sacramento do amor de Deus, e por isso mesmo da esperança maior, que ativa e sustém todo autêntico projeto e empenho de libertação e promoção humana. Então, nós como corpo de Cristo, como igreja, devemos ser sacramento do amor de Deus. O que é sacramento? Sinal eficaz da graça de Deus. Então, nós temos que ser esse sinal eficaz do amor de Deus para as pessoas. E tudo aquilo que pudermos fazer para que as pessoas possam atingir aquilo que elas são chamadas, aí nós estamos sendo verdadeiramente igreja. Tem um item dentro do compêndio na missão da igreja na doutrina social, e quando liga com evangelização, tem um item C que vai dizer doutrina social, evangelização e promoção humana. Eu quero pegar o item 66, ele é um pouco longo, mas aqui nós encerramos, né? A doutrina social é parte integrante do ministério da evangelização da igreja. Então, não vê a doutrina social como politiqueira, como algo só humano, isso daí é ignorância. Então, levar o ser humano à sua plenitude, inclusive corporal, é evangelização. O primeiro ponto é esse. Continua o documento,
citando a Evangelho Enunciandi do Papa São Paulo VI, no número 29. Daquilo que diz respeito à comunidade dos homens, situações e problemas referentes à justiça, à libertação, ao desenvolvimento, às relações entre os povos e à paz. Nada é alheio à evangelização. Então, todo tipo de categoria de pessoas, todos os tipos de seres humanos, nós somos chamados a levá-los e a atendê-los nessa perspectiva da promoção humana, né? Então, é o preso, é o homossexual, é a prostituta ou prostituto, é o prostituído, é aquele que foi abusado, é o abusador também, que é um doente que é chamado a verdadeiramente aprender a lidar consigo mesmo, seja quem for. Então, o pobre, seja o pobre financeiramente, seja o pobre intelectualmente, seja o pobre afetivamente, seja quem for. Então, na medida em que vamos trabalhando isso, nós estamos trabalhando evangelização. Isso deve ficar claro como vontade da própria igreja. E esta evangelização não seria completa se não levasse em conta o recíproco apelo que continuasse a fazer o evangelho e a vida concreta, pessoal e social dos homens. Então, se não concretiza também em atos de evangelização, nós não somos evangelizadores. No número 26 da Evangelho Anunciando, que é citado também pelo compêndio, vai dizer: entre a evangelização e a promoção humana, há laços profundos. Então, se há uma frase que nós temos que deduzir de tudo isso, é esta: evangelização e promoção humana, há laços profundos. E assim São Paulo VI vai dizer: laços de ordem antropológica, dado que o homem que há de ser evangelizado não é um ser abstrato, mas sim um ser condicionado pelo conjunto de problemas sociais e econômicos. Então nós não podemos cair numa visão gnóstica do ser humano, que é o quê? Ver o ser humano somente na sua parte espiritual e ver tudo aquilo que é corporal como antítese do espiritual. Então, nessa visão antropológica, nós devemos levar o ser humano também a nível corporal a crescer. E a evangelização, porque ele não é um ser abstrato, quer dizer, não é um ser, é um ser concreto. Um ser humano que tem problemas, um ser humano que tem limitações. Então, a gente abarcar o ser humano como um todo, e não somente uma parte, né? Também laços de ordem teológica. Então, o laço entre evangelização e promoção humana também é teológico. Por quê? Não se pode nunca dissociar o plano da criação do plano da redenção. Então, não se pode dissociar. Então, a redenção do ser humano é salvar somente a parte espiritual. A corporal, não. É chamada a salvar o ser humano por inteiro. Então, o plano da redenção, que é levar o ser humano à plenitude na vida eterna, está ligado ao plano da criação. O ser humano como criatura que vive nesse mundo, andando, vivendo, sorrindo. Esse ser humano também nós somos chamados a salvar, tá? Laços daquela ordem eminentemente evangélica, que é a ordem da caridade. Como se poderia proclamar o mandamento novo, tá? Amai-vos aos outros como eu vos amei, João 3,34, sem promover na justiça e na paz o verdadeiro e autêntico progresso do ser humano. Então, esse amor ele tem que ser levado à concretude, a algo concreto, tá? Então, peçamos a Deus que nós tenhamos uma visão, primeiro, de essência humana, imagem e semelhança de Deus. Então, como imagem e semelhança, então ele é digno, foi imaculado pelo pecado, mas Jesus veio restaurar. E o próprio processo de Jesus, quando lidava com publicanos e pecadores, quando lidava com a pecadora arrependida lá de Lucas 7, ou a adúltera de João 8, é assim que nós devemos levar as pessoas a crescer. Não peques mais, João 8.
mas devemos levar as pessoas a isso. Como ele curava as pessoas, como ele abraçava crianças. Então, algo concreto. Então, Jesus veio restaurar os relacionamentos humanos, né? Para levar o ser humano a esse amor que gera a vida e vida em abundância. Aí sim nós pastoreamos pessoas e aí nós vamos ter claro o que é promoção humana. Então, deixo como recomendação, óbvio, depois de ter falado tudo isso, do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, do ano de 2004. Então, está na internet, no site do Vaticano, então é bom acessar, é bom ler, para que cada vez mais nos aprofundemos na visão da doutrina social da Igreja, da dignidade humana e da sua essência como imagem e semelhança do próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.